A paz do Senhor Jesus, igreja, paz, povo de Deus. Aqui quem está falando é o irmão Ítalo. Se inscreva no meu canal no YouTube, Ítalo do Teclado, e me siga no Instagram. Meus irmãos, neste momento eu vou fazer uma pregação sobre Lucas capítulo 14, versículo 16. Eu estava meditando nesta palavra sobre a parábola da grande ceia. Nós sabemos, meus irmãos, que todos nós participamos do corpo e do sangue de Jesus porque é uma ordenança. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 11:23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tomou o cálice, dizendo: este é o corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Mas a parábola da grande ceia relata que existia um homem que fez um banquete e ele chamou os convidados e tudo estava preparado. Ele mandou seus servos chamar os convidados para este banquete. Nós sabemos que o dono da casa é o próprio Deus e os convidados representavam naquela época os judeus. Mas como os judeus rejeitaram a salvação, então o convite se estendeu aos gentios, que é os que não são judeus, se estendeu a nós, nos dias atuais. Então aqueles servos daquele homem saiu e começou a falar com os convidados, e cada um deu uma desculpa. Um comprou um campo, uma junta de boi, e falou: eu preciso experimentar o meu campo. Outro disse: eu preciso experimentar minha junta de boi. Outro tinha casado. Então todos aqueles que foram convidados deram uma desculpa, né? Falou: se me dê por escusado. E novamente aquele servo voltou e contou ao homem, ao dono da casa, o que tinha acontecido. Ele disse: então sai depressa pelos caminhos, pelos valados, pela cidade, e traze aqui os cegos, os coxos, os pobres, traze para que a minha casa se encha. E assim o servo fez. Trouxe essas pessoas e a casa ficou repleta. Aí o dono da casa disse: nem todos os que eu convidei provarão a minha ceia. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos, meus irmãos, que existe também uma parábola no livro de Mateus capítulo 22, versículo 1 ao versículo 14, que é uma outra parábola, mas também relata algo semelhante. É a parábola das bodas do filho do rei. Era um rei que tinha preparado uma festa de casamento e estava tudo pronto. Os bois já estavam mortos, estava tudo pronto. E aquele servo saiu e convidou as pessoas. Eu creio que o convite ali já tinha sido enviado e cada um deu uma desculpa também. Um ia experimentar sua junta de boi, né? Outro ia experimentar o campo, e cada um deu uma desculpa. E relata a Bíblia que alguns dos que foram convidados até bateram nos servos do rei e os mataram. E o rei ficou indignado. Nós sabemos que o rei ali simboliza Deus, né? Porque ele é o nosso rei. Ele nos preparou um banquete
Ele nos preparou um banquete celestial, uma ceia que não será servida por um presbítero, nem por um diácono, nem por um cooperador, não, será servida pelo próprio Jesus. E aquele rei falou assim: então chama os cegos, os pobres, chama todo mundo ali. Eu creio que os servos ali saíram para fora da cidade, né? Além das cidades ali, para fora, e foram chamando maus e bons, a Bíblia relata. Isso quer dizer o quê? Que todos são chamados por Jesus. Todos são chamados, bons e maus. Isso quer dizer que o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele chama a todos para o Evangelho. Ele chama a todos para a graça. Mas o que eu entendo nessa parábola é que quando o rei foi olhar os convidados, ele viu um que não estava com vestes nupciais, não estava trajando vestes de festa. Então ele disse: amigo, por que entrastes aqui não estando bem trajado, quer dizer, com vestes nupciais? E aquele homem, ele simplesmente emudeceu e não respondeu nada. Quer dizer, ele ficou indiferente à pergunta do seu senhor. Ele não teve o que responder. Que vestes são essas? É a própria justiça dos santos. Isto quer dizer o que, meus irmãos? Que todo mundo é convidado para a festa. Todo mundo hoje participa da ceia. Seja uma vez por mês, uma vez por ano. Todo mundo participa da ceia. Todo mundo toma ceia. Mas nem todos naquele dia participarão da ceia celeste. Porque o que vai deixar muita gente fora do céu são pendências, mágoas, ódio guardado no coração, maldade, rancor, rapina, falta de perdão ao próximo, falta de seguir a palavra de Deus como é mandado. Nós sabemos o quê? Que esse que não estava trajando vestes nupciais representa aquelas pessoas que querem servir a Deus no seu próprio modo. Querem servir a Deus da sua própria maneira. Hoje as pessoas criaram a sua própria maneira de servir a Deus. Muitos estão dando o pior serviço para o reino de Deus. Muitas pessoas estão dando aquilo que sobra. Não, eu tenho tempo para isso, tenho tempo para aquilo, eu tenho tempo para ficar na frente de programas imorais da televisão, da internet, do rádio ou de qualquer meio tecnológico, mas eu tiro pouco tempo para Deus. Deus vai entender. Não. Deus, ele não vai deixar passar despercebido. O rei, o dono da festa, que é Jesus, ele não vai deixar passar despercebido porque ele conhece as intenções do coração. A Bíblia diz que naquele dia as intenções do coração será revelado. Naquele dia o Senhor sabe das intenções do coração de cada um. Então muitas pessoas têm tempo para tudo. Deus deu 24 horas no dia, a pessoa tem tempo para trabalhar, tem tempo para ficar em frente à tecnologia, tem tempo para ficar em frente de programas imorais, tem tempo de fazer fofoca, tem tempo de falar mal da vida dos outros, tem tempo de olhar a vida de um, a vida de outro, mas não tem nenhum tempo para Deus. Não tem. Não tem tempo para Deus, porque quando se chama para fazer a obra, eu não posso, não dá, eu estou cansado, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas tempo para fazer as coisas erradas tem. E o Senhor está vendo tudo isso. Então aquele homem simplesmente emudeceu. Aí o Senhor falou assim: amarrai de pés e mãos e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto
e ranger de dente. Quer dizer, essas pessoas que não têm tempo para Deus, que participam da ceia de qualquer maneira, que acham que está tudo bem, porque nem sempre as pessoas que são admitidas no reino farão parte dele. Disso você não pode esquecer. Nem todo mundo que é chamado, que é convidado para a ceia, participará da ceia celeste. Nem todos. Aí Jesus falou assim: muitos são chamados e poucos escolhidos. Quer dizer, em que grupo que você está? Essas duas parábolas que são parábolas diferentes, mas que relata algo semelhante, nos traz uma única lição. Você tem vestido a veste de justiça que Deus tem te mandado? Você tem obedecido tudo que a Bíblia manda? Você realmente está de acordo com a palavra de Deus? O que você prega, você vive? A sua vida realmente tem sido uma vida de bom testemunho na presença do Senhor? Ou você tem dado um testemunho péssimo? Se você tem dado um péssimo testemunho, ainda há tempo de consertar. Ainda há tempo de você mudar a sua conduta. Porque o Senhor voltará um dia e Ele vai pedir conta de tudo que foi feito por meio desse corpo, quer seja bom ou mal. Ele chama a todos, mas nem todos estarão preparados para participar da ceia celeste. Poderão participar da ceia terrena, poderão enganar pastores, anciões e diáconos, mas não pode enganar a Deus, porque Deus ele sabe de cada coração. O Senhor Jesus termina a parábola dizendo: aquelas pessoas que não estão preparadas para participar da ceia celeste, que não endireitar suas vidas, que não consertar suas veredas diante do Senhor, terão uma grande decepção. Pode ter estado na igreja, pode ter participado de atividades da igreja, mas muitos não estão em Cristo. Estão na igreja, mas não estão em Cristo. Vão no culto, mas não crê na palavra. Zomba até da palavra de Deus. Escarnecem dos profetas do Senhor. Escarnecem. Aquele homem que estava vestido de forma inapropriada. Quer dizer, que não tinha veste limpa, que não tinha ali as vestes de justiça. Ele simplesmente emudeceu. Ele ia responder o quê? E muitos naquele dia vão ficar mudos. Vão sentir uma vergonha muito grande, porque pensam que farão parte do reino. Até são admitidos no reino, mas não farão parte dele. Não farão parte dele. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus e reflita como que está a sua vida. Você fará parte do grupo escolhido? Você será admitido no céu? Ou você vai fazer parte daqueles que simplesmente foi convidado, mas não fará parte do reino de Deus? Por quê? Por causa do seu pecado, por causa da sua má conduta, por causa do que você tem feito. E Deus sabe o coração de cada um. Deus não vai arrebatar coração, mas Ele vai nos arrebatar. Ele vai nos tirar desse mundo e Ele nos quer por inteiro, santificado por inteiro, espírito, alma e corpo. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.